A paz seja contigo, amém? Quero cumprimentar todos os ouvintes que estão comigo nessa live, ao vivo, amém? Nós estamos de pé com a nossas mãos no livro de 2 Reis, capítulo 3, versículo 4 em diante, amém? O título diz assim: Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos. Versículo 4. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era um contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros, 100.000 carneiros com a sua lã. E sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim, irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, e o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que o seguia não tinha água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a esses 3 reis para entregar nas mãos do Moabita. E disse Josafá: não há aqui alguém profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos seus servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava a água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá, o rei de Edom, desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai os profetas de teu pai, os profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Ora, pois trazei-me um tangedor, e sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis, vós e vosso gado e os vossos animais. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os Moabitas nas vossas mãos, e ferireis todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedra todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, e oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinha as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. E ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que cingiam cinto e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada, e saiu o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue. E disseram: isso é sangue, certamente que os reis se destruíram à espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais
fugiram de diante deles e ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. Por gentileza, feche os seus olhos, encurve a tua cabeça, por reverência, por respeito, e ore juntamente comigo, amém? Soberano e eterno Deus, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, eu já quero agradecer a Ti pela chuva que cai sobre a terra, Senhor, pelo frio, Senhor, que o Senhor está enviando sobre a terra, Senhor. Meu Deus, venha aquecer o teu povo, venha nos aquecer que estamos aqui, Senhor. Meu Deus, na congregação, meu Pai, para falar, para bendizer, meu Deus, o teu santo nome. Pai, fala com todos aqueles que são sedentos de Deus, aqueles que não tiveram força para estar numa noite como essa, aqueles que estão em casa, aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão em outros lugares, meu Pai, mas que a Tua palavra o alcance, que a Tua palavra venha saciá-los, meu Pai, nesta noite. Usa, meu Senhor, a minha vida, meu Pai, como instrumento, Senhor, em Tuas mãos. Fala, Senhor, é que eu lhe peço, lhe agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Podemos nos assentar. Aleluia, vocês que estão em casa, amém? Pode estar compartilhando o link com todas as pessoas que Deus colocarem o desejo nos seus corações, amém? Eu tenho certeza que o bom Deus te abençoará, amém? Se inscreva no canal, curte, comente, amém? E também visite também a nossa comunidade, amém? Glórias a Deus. O tema aqui nessa noite é o seguinte, igreja: sedentos de Deus, amém? Aleluia! Igreja, a Bíblia, aleluia, ele conta com muitas histórias, amém, de guerra, que para nós parece, às vezes, estranho ou difícil de entender, aleluia, mas serve para ensinar muito sobre as nossas batalhas. Tem glória a Deus aí? Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus, amém? Aleluia. Aleluia. Mas servem para nos ensinar muito sobre as nossas batalhas. E essa história, igreja, nos fala sobre as nossas lutas exteriores, e ao mesmo tempo, querida igreja, dos conflitos internos, que é interno dentro de nós, amém? E nesse tempo, igreja, aleluia, Israel, ela estava dividida em duas partes, ou seja, norte e sul. Aleluia. Vejamos um pouco sobre os personagens dessa batalha. Presta atenção aqui comigo, vamos aprender um pouquinho mais. Quem sabe você já ouviu, você já leu, mas tem muitas pessoas que nunca leu e nunca ouviu e hoje vai aprender com o Senhor, amém? Jorão, igreja, era o rei da nação de Israel, aleluia, governando em Samaria, ao norte, e o filho de Jezabel, aleluia, e Acabe, não servia ao Senhor, embora, querida igreja, nem longe alcançasse a perversidade de seus pais, aleluia. Jorão, querida igreja, ele era o tipo de pessoa que não buscava Deus, é isso mesmo, ele não buscava Deus, mas que quando a barriga dói, eu creio que dói em muitas pessoas, eles procuram ajuda de todos os lados, é ou não é? Mesa, onde nós lemos na Bíblia, era o rei de Moabe, uma nação gentílica ao sul, próximo a Judá. Igreja, Mesa devia, aleluia, ao pai de Jorão, e quando, querida igreja, Acabe morreu, Mesa se rebelou contra Israel, e além de não pagar a sua dívida, ele resolveu ali combater contra a nação. Aleluia. Pensa bem aqui,
aqui. Josafá, querida igreja, era o rei de Judá, ao sul de Israel, um homem temente a Deus, aleluia, e não tinha nada a ver com o problema, aleluia, de Mesa, que era o rei de Moabe, aleluia, contra Jorão, o rei de Israel. Ele entrou, querida igreja, nesta batalha para ajudar a nação, aleluia, oh, louvado seja Deus. E sobre o rei de Edom, querida igreja, não há muitas informações, amém? Nem mesmo o seu nome. Então, Edom, querida igreja, ele entrou na peleja também para ajudar Jorão. E por que que ele escolheu usar a fronteira do sul, amém, de Moabe, para atingir, aleluia, essa nação? Igreja, presta atenção aqui comigo. Então, a guerra começou, aleluia, quando Mesa, rei de Moabe, se rebelou contra Jorão, rei de Israel, e este, querida igreja, pediu ajuda de Josafá, rei de Judá, e também o rei de Edom. Então, querida igreja, foram 3 reis, amém, com seus exércitos contra um. Pensa, 3 exércitos contra um. Parecia, igreja, que a batalha já estaria ganha, mas aleluia, não foi tão fácil assim como vocês podem estar aí imaginando, vocês que estão aí na sua casa. Igreja, vamos comparar esta guerra com as lutas que vivemos no dia a dia, e vamos aprender também como vencer. A primeira coisa que eu quero deixar para vocês que estão me ouvindo é a luta interior. E quem é que nunca passou por isso? Querida igreja, eram 3 reis contra um, de maneira, querida igreja, que os seus olhos humanos, a batalha já estava ganha. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus. Igreja, contudo, quando ficaram sem água para beber, o que aconteceu? Eles se enfraqueceram. E além da guerra exterior, também ele tinha uma luta interior dentro das suas vidas. Pensa aqui comigo. E com isso, querida igreja, podemos aprender o que fazer para vencer na nossa luta interna antes de enfrentar os desafios que estão diante de nós. Aleluia. Repita assim comigo: peça ajuda. Peça ajuda. Aleluia. Mas não confie no homem. Confie no homem. Guarde isso no teu coração, amém? Tem um versículo 7 que diz assim: serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os seus cavalos, amém? Ou seja, o rei Jorão, querida igreja, chamou outros reis para guerrear com ele, e foi o primeiro a desanimar. Não era para ter acontecido, mas ele foi o quê? O primeiro a desanimar. Ou seja, colocando, sabe, a culpa. Sabe em quem que ele colocou a culpa? Ele colocou a culpa em Deus. E muitas vezes nós fazemos as mesmas coisas. Quando acontece alguma coisa, aleluia, devemos nos culpar de fato quem é a pessoa, nós vamos culpar Deus. Amém? Isso acontece porque, assim diz lá no versículo 17, versículo 5, ele diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal e o seu braço aparta o seu coração do Senhor. Amém? Jeremias 17, versículo 5. Igreja, também nunca culpe a Deus por seus problemas. Amém? Aprenda nesta noite, nunca culpe Deus pelos seus problemas. Aleluia. Tem um livro que diz assim, um livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13, que diz assim, ó: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta, amém? Ou seja, querida igreja, para o outro lado, também não podemos nos isolar de tudo, amém? E de todos, achando que podemos lutar sozinhos. Quantas vezes nós achamos que a gente consegue fazer tudo isso sozinho, não é? Precisamos, querida igreja, procurar reforço com pessoas próximas ou mais preparadas, pessoas que estão em oração, pessoas que estão em consagração, pessoas que estão jejuando, amém? Tem um versículo, irmãos, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: porque se caírem, um levanta o companheiro, aí, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá que o levante. E é verdade, irmãos, aleluia. Tem um versículo também
que eu gosto muito, que diz lá no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 6, que diz assim: um ao outro ajudou e o seu próximo disse o quê? Ser forte, amém? Vai chegar um momento, irmãos, que nós precisamos falar para aquele irmão que está meio desanimado, aleluia, ser forte, ser resistente, aleluia. Igreja, você tem confiado no homem ou você tem confiado em Deus? Aleluia. Peça nesta noite a ajuda das pessoas. Não é vergonhoso pedir ajuda de pessoas, aleluia, mas confie plenamente em Deus, amém? Aleluia. Diga assim comigo: cuidado com as escolhas erradas. Preciso tomar cuidado com isso, amém? Lá no versículo 8 que nós lemos lá na Bíblia, então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? E respondeu ele, Josafá: pelo caminho do deserto de Edom. Igreja, Josafá, ele sugeriu ir para o deserto, amém? De Edom, porque seria o caminho mais perto, ou seja, um caminho mais favorável, para vocês poderem entender, para ele. Mas, na verdade, querida igreja, seria o mais difícil. Amém? Ou seja, foram combater em terreno do inimigo, aleluia, uma terra estranha para eles, e quando eles estavam já há 7 dias de caminhada e não tinha mais força para voltar atrás, eles começaram a desfalecer no deserto. Quem sabe tem pessoas que estão agindo da mesma forma, aleluia. Igreja, as escolhas determinam, aleluia, o futuro, amém? Tem um versículo que diz lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 14, que diz assim, ó: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, aleluia. Querida igreja, por isso também é preciso tomar cuidado com o que procura para pedir opinião, amém? Por quê? Porque a pessoa pode falar do seu problema de forma que seja mais favorável a ela e não a você. Então, por isso nós temos que tomar cuidado. As suas escolhas têm sido direcionadas por Deus? Responde aí para ele, repita assim comigo: ore antes de tomar qualquer decisão. Repita assim comigo: reconheça as suas fraquezas. Lá no versículo 9 que nós lemos lá atrás, após 7 dias de marcha, não havia o quê? Água para o exército. Presta atenção aqui. Os 3 exércitos, querida igreja, estavam equipados, amém? A Bíblia diz que estavam equipados com armas, cavalos, carruagens, não é? Soldados bem treinados e tudo mais que o exército precisa. Mas eles esqueceram de algo, querida igreja. Se esqueceram de preparar o que? Água. Eles estavam com sede no meio do deserto e não poderiam enfrentar seus inimigos. Por quê? Porque estavam enfraquecidos de sede. Quem sabe que alguém entrou aqui também sedento de sede. Quem sabe que tem alguém me ouvindo que também está sedento também de sede aqui nessa noite. Tem lá um versículo que diz lá no livro de João, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: que coisa terrível, querida igreja, é sentir sede, não é? Ninguém vive sem água, e por isso Jesus disse o seguinte: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais será o quê? Sede. Pelo contrário, igreja, a água que lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Oh, maravilha! Querida igreja, assim como não existe vida sem água, também não podemos viver sem Jesus. Não é? Muitas pessoas, querida igreja, não conseguem vencer as suas lutas porque se sente uma sede interior, um vazio, uma insatisfação, carência emocionais que fragilizam a vida. Igreja, é muito importante reconhecer o quê? As fraquezas. Por quê? Porque quando você reconhece que você está fraco, você vai buscar força para vencer.
Amém? Você vai tapar as brechas, aleluia, e ser dependente exclusivamente de Deus, Aleluia. que nos fortalece, assim como diz lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que diz assim, ó, aleluia, santo, santo é o teu nome, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Igreja do Cordeiro, você tem reconhecido as suas fraquezas diante de Deus? Aleluia. Repita assim comigo: reconheça Reconheça. as suas limitações e seja fortalecido por Deus. Diga para o teu irmão que está do teu lado: há saída. Existe saída. Aleluia. No meio do deserto, querida igreja, sem água, aleluia, não sabia o que seria pior, aleluia, voltaram para trás e enfrentaram o inimigo mesmo sabendo que não tinha condições, aleluia, e foi nessa encruzilhada, igreja, aleluia, que eles procuraram o quê? Uma saída. Sempre haverá uma saída. Se a solução não estiver de lado e nem do outro, presta atenção aqui, certamente estará lá no alto, aleluia, lá em cima, vindo da presença de Deus. Querida igreja, por isso que é importante saber como encontrar a saída. Repita assim comigo: procure servos de Deus. Lá no versículo 11 que nós lemos lá atrás, diz assim: perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Jorão, querida igreja, procurou quem? O rei Josafá, para ajudá-lo. E quando perceberam que tomaram uma decisão sem consultar a Deus, por isso tudo estava dando o quê? Errado. Josafá resolveu o quê, igreja? Buscar ao Senhor. De que maneira? Em oração, antes de continuar. E ele perguntou se ali havia algum profeta do quê? De Deus, para interceder por quem? Por eles. E Jorão não gostava do profeta Eliseu. Olha para você ver. E este lhe resistiu por saber que seguia a maldade de seus pais, lá do versículo 13 até o 14, tá? Mas por causa do rei Josafá, que era temente a Deus, o profeta intercedeu por eles e Deus respondeu com a sua misericórdia. Tem glória a Deus aí? Aleluia. E quando as pessoas realmente não gostam do homem, da mulher de Deus, não é? Mas mal sabe ele que por causa dele ou dela, que é de Deus, Deus ele vai responder. Aleluia. Aleluia. É muito importante, igreja, saber com quem anda. Não é? Tem um versículo que diz lá no capítulo 15, versículo 33, lá no livro de 1 Coríntios, que diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes, amém? Aleluia. O discípulo, querida igreja, é uma forma de preparar o cristão para quê? Para ser imitador de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Aleluia. E nunca se assente, querida igreja, na roda dos escarnecedores. Salmos, capítulo 1, versículo 1. Se você estiver com pessoas de Deus, igreja, presta atenção aqui, certamente tudo que fizerem junto será o quê? Abençoado pelo Senhor. Maravilha. Querida igreja, procure alguém mais preparado que você, ou que experimente na fé para te aconselhar. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Repita assim comigo: você tem andado com servos de Deus? Tem andado ou não? Aleluia. Repita assim comigo: seja um discípulo e procure pessoas que te edificam. Irmão, você sempre tem que procurar alguém que
te edifique. Amém? Repita assim comigo: adoro o Senhor. Adoro. Você tem adorado o Senhor? Aleluia. Lá no versículo 15, que nós lemos, quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre quem? O profeta Eliseu. E Eliseu poderia ter feito, querida igreja, várias outras coisas, como orar, não é? Como jejuar, como clamar, como sacrificar, mas ele resolveu fazer o que, igreja? Louvar a Deus, aleluia. O louvor, querida igreja, torna a alma mais sensível, o poder de Deus, aleluia. O louvor, querida igreja, é uma arma poderosa para curar, para libertar vidas. Deus habita entre os louvores. Vamos ter escrito isso, Salmos 22, versículo 4. Igreja, Josué adorou. Josué adorou o Senhor com o povo tocando trombeta, e ao redor de Jericó, o que aconteceu? As muralhas caíram. Amém. Josué, capítulo 6, do versículo 1 e 17. Lembra de Gideão? Gideão é a mesma coisa. A Bíblia diz que Gideão tocou trombetas e venceu o que? A batalha. Juízes, capítulo 7, versículo 19. Tem outro também que vocês conhecem também, Davi, o rei Davi. O rei Davi lhe tocava harpa, e o espírito mau saía de quem? Do rei Saul. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Igreja, Isaías também, ele viu serafins adorando o Senhor no templo. Foi ou não foi? Lá no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 3. E apóstolo Paulo e Silas, ele cantaram na prisão e foram libertos. Foram ou não foram? Atos, capítulo 16, versículo 25 e 26. Igreja, a adoração pode ser usada nas nossas batalhas, amém? Como arma que derrota os maiores inimigos e fortalece os que estão fracos, aleluia, aleluia. Fraco de que maneira? Fraco espiritualmente. Igreja, quando você estiver passando por um momento difícil, tira um tempo de adoração a Deus, ministre na presença do Senhor, ouça, cante louvores a Deus, aleluia. Você tem adorado a Deus no meio das suas lutas, no meio das suas dificuldades, aleluia. Repita assim comigo: quando não houver nada que possa fazer, adore o Senhor e deixe o Senhor te defender. Oh, maravilha. Fica assim comigo: esvazie-se para receber. No versículo 16, 17, que nós lemos lá no segundo Reis, capítulo 4, 16, 17, diz assim: fazei neste vale covas, este vale se encherá de tanta água. Maravilha. Igreja, o profeta Eliseu, ele disse para o povo fazer muitos buracos no chão. Para quê? Principalmente no deserto. Sabe para quê? Para armazenar água que seria enviada. Se não houvesse lugar, querida igreja, para as águas, seria o que? Desperdício. Igreja, Deus quer agir, aleluia, mas para Deus agir na sua vida, é preciso fazer parte e dar lugar para o Senhor. Nós estamos aqui não só para ser mais um, nós não estamos aqui sentados só não para perder tempo, porque nós não temos outro lugar para ir. Nós estamos aqui porque nós queremos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13. E não apenas em parte ou com o coração cheio de ansiedade, querida igreja. Por isso é preciso se esvaziar. Um copo, por exemplo, se estiver cheio de água, é preciso primeiramente ser o quê? Esvaziado, para depois ser preenchido.
enchido. Querida igreja, com outro conteúdo, do mesmo modo, é preciso se esvaziar de si mesmo, aleluia, para então ser cheio da presença do Senhor. Igreja, muitas vezes a manifestação do Senhor é conforme a sua multiforme graça. Livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Igreja, e não conforme a vontade do homem. Eu sei que o homem tem muita vontade, mas não é conforme a vontade do homem. Por isso, querida igreja, o profeta disse que não sentireis o quê? O vento, e nem vereis o quê? A chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis. Oh, maravilha! Bebereis vós, o vosso gado, os vossos animais, para mostrar que Deus age como, onde e como Ele quiser. Aleluia. Muitas vezes nós queremos ver, nós queremos apalpar, queremos tocar. Não, nós só precisamos, crer que Ele pode todas as coisas. É preciso aceitar, querida igreja, a vontade do Senhor, como Jesus ensinou lá no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 42, e não desejar ver para crer. João, capítulo 20, versículo 29. Peça que nesta noite, para o Espírito Santo que te convença para se arrepender de seus pecados, porque somos pecadores redimidos, claro. João capítulo 16, versículo 8 até 11. Então, nesta noite, confesse os seus pecados diante do Senhor. 1 João capítulo 1, versículo 9, e receba o perdão. Querida igreja, depois vá e não peques mais. Louvado seja Deus. João capítulo 8, versículo 11. Procurando fugir, querida igreja, de toda forma de mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e 22. Aleluia. E negando a si mesmo para tomar a sua cruz. Mateus capítulo 16, versículo 24. Repita assim comigo. E fazei, pois morrer a vossa natureza terrena. Colossenses capítulo 3, versículo 5, amém? Sabendo que se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Romanos capítulo 8, versículo 13. Igreja, você tem se esvaziado, aleluia, continuamente, aleluia, ou está cheio de si, Esvazie-se nesta noite e seja cheio da presença de Deus. Que adianta eu ser pastor e não ser cheio do Espírito Santo? Que adianta aceitar Jesus, meu nome está escrito no livro da vida, e não ser cheio do Espírito Santo? Repita-se comigo: a vitória. Aleluia. Depois, querida igreja, de resolver o seu pior problema, que era a falta de água. Tem pessoas que vêm aqui porque Deus precisa resolver o seu problema. Naquela guerra era porque ele estava com falta de água, faltava ainda enfrentar os seus inimigos, e para isso também, igreja, precisava de ajuda divina, e semelhante àqueles reis em combate. Igreja, também precisamos saber algumas coisas também para lutar, confiantes na vitória. Repita assim comigo: Deus tem mais para você. Aleluia. Lá no 18, lá de 2 Reis, lá no capítulo 4, diz assim: isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ei, aleluia. Primeiro, Deus, querida igreja, resolveu o problema, sabe de que maneira? Interior, lá dentro, amém? Para depois ajudar na batalha. Muitos pedem, querida igreja, uma bênção ou vitória que seja, mas não cuida da vida espiritual. Aleluia. Muito mais que isso, Deus, Ele quer que você seja uma bênção. Aleluia. Livro de Gênesis capítulo 12, versículo 12. O Senhor, querida igreja, não te abençoa segundo os seus merecimentos, amém? Ou necessidades apenas. Ele tem a vida abundante para você. Você crê nisso? Ele te abençoa, aleluia, assim como está escrito no livro de Filipenses
Efésios capítulo 4, versículo 19, segundo as suas riquezas em glória, aleluia, e com toda sorte de bênção. Efésios capítulo 1, versículo 3. Creia nesta noite que, independente de qualquer situação, Deus é a sua fonte inesgotável e sempre terá muito mais para realizar na sua vida. Oh, aleluia! Igreja, ouvintes, vocês têm vivido uma vida abundante que Jesus, aleluia, Ele te oferece. Aleluia, creia nesta noite que Deus sempre tem o melhor para a sua vida. Repita assim comigo: a oração flui. Se você não orar, não tem como fluir. Se você não entregar totalmente na oração, não tem como fluir. Se você não se derramar pelo Senhor por inteiro, não tem como fluir. Lá no versículo 20, onde nós lemos: pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjar, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. No momento, igreja, que oferecia a Deus uma oferta de louvor, o Senhor operou um milagre. Se você também fazer, também você vai receber também um milagre. Seria uma coincidência, não é? Não, Deus, Ele foi na hora da oração. Tem gente que não gosta de orar, tem gente que não gosta de buscar a presença de Deus, mas é só na oração que flui, é que Deus se manifesta. Aleluia. Quando, querida igreja, nós louvamos, servimos na sua obra, ofertando a vida em consagração pela fé, Deus, Ele opera o quê? Milagre. Deus, Jesus disse, querida igreja, quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão o quê? De água viva. Aleluia. João capítulo 7, versículo 38. Igreja amada, só existe um segredo para sermos abençoados pelo Senhor. E o que é? Viver em oração. Está precisando você viver em oração constante. Aleluia. Deus, Ele quer fluir na sua vida, mas precisa que você ore. Aleluia. É por isso que Jesus, Ele sempre lhe pergunta: que queres que te faça? Se Ele pergunta, é porque Ele quer ver você orar, você pedir. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 51. Deus, querida igreja, Ele tem prazer em ouvir o nosso pedido de oração. Você tem orado? Você tem orado incessantemente? Aleluia. Pida assim comigo: permaneça em oração, que o Senhor fluirá na sua vida. Repita assim comigo: o sangue de Jesus te protege. Amém? Lá no versículo 22 do 23 do capítulo 4, amém, lá do Segundo dos Reis, fala o seguinte: e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de fronte dele, e as águas vermelhas como sangue. Oh, aleluia! Igreja, os inimigos achavam que o povo de Deus tinha morrido quando viram as águas da cor de sangue, e cantavam a vitória antes da hora. E viram os poços de água no deserto como um reflexo do sol nascente, avermelhado, e pensaram que era o que, igreja? Sangue. E que os 3 reis tinham sido o quê? Destruído, mas tiveram que correr do povo de Deus. Sem glória a Deus aí. Oh, aleluia. Igreja, esse é o sinal que simboliza quando o inimigo olha para o servo de Deus e ele vê sobre nós o sangue de Cristo. Ele vê sobre você, aleluia, o sangue de Jesus. E esse sangue foi derramado de que maneira? Para o perdão, para a cura, para a libertação e principalmente para a salvação de todas as pessoas. Igreja, quando você reconhece a presença de Deus fluindo na sua vida, o que acontece? O inimigo não pode te derrotar. Por quê? Porque você está protegido pelo sangue de Jesus.
Jesus, que maravilha, não é? E se estiver no meio de uma batalha, pastora, não lute com as armas carnais, amém? Com a sua capacidade humana, vontade apenas, aleluia. Tem um versículo lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, que todo mundo conhece, amém? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e a carne, e sim contra os principados, potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças o quê? Espirituais do mal nas regiões o quê? Celeste. Amém? Igreja, não combata as pessoas, ore, interceda, profetize sobre as suas vidas, lembre-se de que você tem uma arma poderosa, oh maravilha, que é o sangue de Jesus. Quem mais vença do que esta? Aleluia. A batalha está difícil aí demais, tá? Não tá? Você está prestando atenção naquilo que o Espírito Santo está falando contigo? Aleluia. Clame o sangue de Jesus sobre a tua vida. O Senhor te dá vitória nas batalhas. Conclusão, igreja, para nós ir embora para o nosso lar, para a nossa casa. Muitas lutas que eu e você enfrentamos, se não conseguirmos vencer, é porque há dentro de nós um problema. Amém? Uma sede interior que só pode ser saciada por Deus. Por isso, querida igreja, é importante procurar ajuda de pessoas de Deus, aleluia, sem confiar no homem, amém, tomar cuidado com as escolhas erradas, aleluia, e reconhecer que somos fracos, amém, reconhecer as fraquezas, procure ajuda de servo do Senhor, para edificar a sua vida, adore o Senhor, amém, de todo o seu coração, amém, exazie-se para receber o que Deus tem para ti, o que Deus tem para te dar, aleluia, aqui nessa noite, você pode confiar, igreja, que Deus tem mais para você aqui nessa noite, na hora da oração, Deus fluirá na sua vida, na minha, na nossa vida, o sangue de Jesus, ele vai te proteger completamente. Vamos ficar de pé, porque a hora já foi embora, em nome de Jesus Cristo, amém? Quem crê que o Senhor falou com você aí, diz amém, amém. Aleluia, quem está com sede de Deus aí, dá glória a Deus, quem está sedento de Deus, diga eu. Deus vai saciar a nossa sede aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, eu sei que o Senhor falou com milhões e milhares de pessoas que estão sedentos, mas muitas pessoas estão sedentos, meu Deus, mas não querem se posicionar. Tem pessoas que estão sedentos, meu Pai, mas não querem, Senhor querido, fazer a sua parte para que Deus faça dele. Ah, Senhor, tem pessoas com sede, mas estão com preguiça, estão desanimados, estão amedrontados, estão com medo, muitos estão, meu Pai, já se tornando covardes, meu Pai, mas nesta noite, levanta um povo forte, uns homens e mulheres de Deus, de oração, que quando orar, Senhor, meu Pai, através da oração vai fluir, o Espírito Santo vai se manifestar, a glória de Deus vai descer, e o milagre vai chegar, e o Senhor fortalecerá, renovará suas forças, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Meu Deus, renova as nossas forças, enche, meu Pai, da sua presença, encha, Senhor, do teu Espírito Santo, até transbordar, Senhor, faz em mim, Senhor, cria em mim o Espírito reto e renova em mim, Senhor, Deus querido, esses 171 inscritos, meu Pai, no YouTube, que está comigo, meu Deus, me ouvindo, Senhor, que essa sede, o Senhor vai saciar na sua vida, você que se encontra fraco, abatido, sem força, o Senhor vai te colocar novamente de pé, aleluia, e vai voltar a fazer aquilo que você deixou de fazer, até agora você foi
envergonhado pelos seus inimigos, mas hoje Deus vai te dar direção. Não tome decisões precipitadas, não tome decisões erradas, aleluia, mas só siga, aleluia, as decisões que o Senhor te der a partir desta hora, deste momento. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Ele faça resplandecer a luz sobre o teu rosto, tenha misericórdia de ti, aleluia. Oh, papai querido, muito obrigado por esta palavra, e nos ajude, Senhor, sempre fortalecendo nós na oração, meu Pai. Oh, meu Pai, a oração é um fortalecimento para o cristão, está forte, está resistente nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Pai, visita todos aqueles que vão deixar os seus pedidos de oração nos comentários, aqueles que vão se inscrever no canal, Senhor, aqueles que vão entrar lá na comunidade, abençoa cada um deles, meu Pai, até aqueles que não vieram, meu Deus, por algum motivo, até aqueles, meu Pai, que não sentiram vontade de estar numa noite como essa, abençoa também, para que eles possam ser uma bênção em Tuas mãos, é que lhe pedimos e agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. A igreja diz amém. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Vocês que ficaram comigo até esse presente momento, amém? Só Deus pode abençoá-los e recompensá-los, amém? Glória a Deus. Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.